Bom dia. O tema hoje que eu vou falar é sobre a providência divina, que é um dos itens que Kardec trata no seu livro, no quinto livro da obra da Codificação Espírita, a Gênese. Mas antes de começar, lá no livro dos Espíritos, na primeira parte dos Espíritos, vem tratado o tema de Deus. Então, lá vem dizendo a primeira questão, Kardec pergunta: o que é Deus? Responde os Espíritos: a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Então, essa é a resposta curta que os Espíritos vêm trazer, trazendo que Deus é a inteligência suprema do universo. Não existe nenhum ser em todo o universo superior a Deus. E a causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo que existe no universo foi criado por Deus. Na questão 6, o Kardec pergunta: mas essa crença em Deus, em um ser superior, não é fruto de uma educação adquirida? Por exemplo, uma certa época da humanidade, um certo povo passou a acreditar na existência de Deus, e foi passando de geração em geração, se espalhou hoje para o mundo inteiro. Então, os Espíritos vêm responder trazendo uma lei que é estudada também no Espiritismo, lei de causa e efeito. Primeiro ele diz, os Espíritos dizem: se fosse fruto de educação, seria uma crença local, de um certo povo, uma certa tribo, no máximo de um país. Nunca seria uma crença universal. E aliás, todos nós carregamos um sentimento da existência de um ser superior, uma intuição, E o que dizer dos primatas, que já carregavam aquela intuição da existência de um ser superior? Quem passou isso para eles, se for fruto de educação? Aliás, todo efeito tem uma causa. O sentimento de um ser superior é o efeito, logo a causa existe. Mas se Deus existe, na questão 4, aonde podemos tirar a prova da existência de Deus? Então responde os Espíritos: no axioma que aplicai às vossas ciências, olhai tudo ao vosso redor. Aquilo que não for obra do homem, a vossa razão vos responderá que é obra de Deus. O universo existe, logo tem uma causa. Negar a existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e admitir que o nada existe e que o nada é um ser inteligente. Basta olhar, por exemplo, a água. Sem água não existiria vida no nosso planeta. Lá na Gênese vem trazendo da água, porque Deus separou as águas de cima, as águas de baixo. Então a água é o elemento principal para que tenha vida aqui no nosso planeta. E o cientista descobriu que a formação da água, química da água, é H2O, de hidrogênio e oxigênio. Se acrescentasse mais uma molécula de hidrogênio, viraria um líquido corrosivo. Ou mais uma molécula de oxigênio, não existiria água, e não teria vida aqui no nosso planeta. Mostra que existe um cálculo perfeito, uma inteligência perfeita por detrás disso. Quanto mais inteligente é o efeito, mais inteligente é a causa, aquilo que criou. Então isso mostra que a criação da água está fora da inteligência humana. Se a água acabar, acabou, porque o homem não é capaz de criar água. Mesmo sabendo a forma da criação da água, ele é incapaz de criar a água. Isso demonstra que existe um ser superior, uma inteligência superior à da humanidade que criou. E essa inteligência é Deus. Porque, para tratar do item da providência divina, Kardec começa tratando, neste item do capítulo 2 da Gênese, justamente isso. Como Deus tão grande, essa inteligência suprema, criador de tudo que existe no universo, criador do universo infinito, tão poderoso, tão superior a tudo, pode se preocupar em detalhes ínfimos
preocupar-se com os menores atos e pensamentos de cada indivíduo. Essa é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só se deva se fazer sobre as leis gerais do universo, que este funciona por toda a eternidade, em virtude dessas leis, às quais cada criatura acha-se submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Então, a incredulidade, quando admite a existência de Deus, não acredita que um ser tão superior possa se preocupar com nós, que somos tão inferiores. A analogia de Moisés fala que nós somos a melhor da criação de Deus. Vamos lá. Para então falar da providência divina, como que age a providência divina, Kardec começa falando aqui de fluido. Então, quando comecei a ler, eu falei, mas será que é isso mesmo? Aí a gente vai lendo, a gente vai entendendo por quê. Diz Kardec então, suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar em todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, encontrando-se com cada molécula da matéria, produzirá sobre os corpos uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. É o que a química demonstra todos os dias em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente, somente pelas forças materiais. Mas se o supusemos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, já não agiria às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. Calma que eu vou explicar, né? As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Ele não é inteligente por si próprio, porque é matéria, mas serve de veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. Então, Kardec vem dizer, que existe um fluido, e que esse fluido, ele serve de transmissão, de veículo, de transmissão do pensamento e das sensações do espírito, que é o fluido perispiritual, que forma então o nosso corpo espiritual. Através desse fluido, o espírito transmite o seu pensamento e as suas sensações. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em tudo, examinam nossos pensamentos, os mais íntimos, vê e age à distância. É utilizando desse fluido, já no estado de maior depuração, que os espíritos superiores adquirem o dom da ubiquidade. Então, vou continuar, depois eu paro para ler. Basta um raio de seu pensamento dirigido sobre diversos pontos para que possa manifestar sua presença de forma simultânea. Então é o seguinte, tem esse fluido perispiritual, e através desse fluido perispiritual que o espírito ele age na matéria, transmite o seu pensamento e suas sensações, inclusive o dom da ubiquidade, que para mim era um motivo de descrença, porque antes eu via alguns espíritos, alguns guias se manifestando, dando uma comunicação, e eu pensava, em quantos lugares diferentes, nesse mesmo tempo agora, esse mesmo espírito deve estar se comunicando? Através de quantos médios esse mesmo espírito agora deve estar se comunicando? Então, se ele está aqui, como que ele pode estar lá? Então, esse mesmo motivo de descrença. Eu acreditava desacreditando, pegava ali a mensagem, mas aquela ponto de dúvida, Então, Kardec vem explicar o que acontece. Com a expansão desse fluido perispiritual, mas também de acordo com o grau evolutivo do espírito, basta que o espírito dirija o seu pensamento em diversos pontos diferentes
para que se manifeste em diversos pontos diferentes. É igual o Sol. O Sol ele está lá, no seu lugar, mas emitindo seus raios, ele transmite seus raios para todo o sistema solar ao mesmo tempo, né? Então, dependendo do grau evolutivo do espírito, ele pode enviar o seu pensamento em diversos pontos do planeta ao mesmo tempo, né? E se comunicar através da transmissão do seu pensamento. Aí o médico vai captar o pensamento do espírito, vai codificar e vai transmitir. A extensão dessa faculdade depende do grau de elevação e purificação do espírito. É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos, pelo poder da sua vontade, que modifica dentro de certos limites as propriedades da matéria, dá propriedades determinadas às substâncias inativas, repara desordens orgânicas e opera curas pela imposição da mão, né? Então é através, né, utilizando esse fluido espiritual, que o espírito, ainda que esteja encarnado, né, ou desencarnado, pode atuar sobre matéria. É assim que quando aqui na sala de passe, o médico vai dar um passe ali, né, na pessoa, o espírito transmite aquele fluido para o médico capta e direciona, para a pessoa que está recebendo o passe ali. É através disso que pode operar curas espirituais, pode dar propriedades à matéria. Por exemplo, a água fluidificada, que o inglês chama de água benta. Então os espíritos chegam, pacificam a água e direcionam substâncias medicamentosas para a água, para que quando nós ingerimos, possa reabilitar o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual. Lá no livro, um livro que viu o filme também, Nosso Lar, André Luiz chega, pacifica a água do que agora é o atual marido da sua ex-mulher, coloca substâncias medicamentosas ali, e o rapaz que estava enfermo, tomando aquela água, ele, com o tempo ele começa um processo de recuperação até ficar curado. Por mais elevado que sejam os espíritos, são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não saberia, sobre esse aspecto, aproximar-se de Deus. Mas podemos nos servir deles como ponto de comparação. O que o espírito não pode executar senão em um limite restrito, Deus, que é infinito, executa em proporções infinitas. Há ainda a diferença de que a ação do espírito está momentaneamente subordinada às circunstâncias, e a de Deus é permanente. O pensamento do espírito abarca durante um tempo um espaço circunscrito. O de Deus abarca o universo e a eternidade. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus existe a distância do finito ao infinito. Então, por mais evoluído que o espírito seja, a sua ação ela é limitada e depende de circunstâncias. Então, utilizamos isso para comparar, com Deus. Por exemplo, sabemos que o espírito mais evoluído da Terra é Jesus, mas Jesus nós sabemos que não é Deus, é Cristo, É um espírito que atingiu esse grau de pureza, de elevação, e se tornou um Cristo e dirige então o nosso planeta. Jesus, ele, pela sua evolução moral, o grau evolutivo que ele atingiu, ele tem uma capacidade maior do que a nossa, de expansão desse fluido, desse pensamento. Ele consegue transmitir o seu pensamento permanentemente durante todo o planeta Terra. Permanentemente, ele está permanentemente transmitindo o seu pensamento para todo o planeta Terra. Mas ele não consegue transmitir o seu pensamento permanentemente durante todo o sistema solar. Existe o Cristo também do sistema solar, E esse Cristo do sistema solar consegue transmitir esse pensamento em todo o sistema solar, mas não consegue transmitir em toda a Via Láctea, porque existe o Cristo da Via Láctea. Só Deus consegue transmitir o seu pensamento durante todo o universo infinito, permanentemente, independente de circunstâncias. Então, quando o Espírito transmite o seu pensamento,
o médico codifica e transmite através da fala, da escrita, dura um determinado de tempo, é limitado, né? Depende de circunstâncias especiais para que isso ocorra. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente, o intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, de alguma forma está impregnado dele. Pela impossibilidade que estamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido se confundem, como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Então, o fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, ele é o veículo do pensamento do espírito, assim como o ar é o veículo do pensamento, é o veículo de transmissão do som, né? Então nós falamos aqui, tem uma música tocando ali, o som chega aos nossos ouvidos. Quem conduziu esse som até os nossos ouvidos? É o ar. O ar é o veículo que conduz esse som até os nossos ouvidos. Assim como o fluido perispiritual transmite o pensamento do espírito até nós, até o médium, né? Só que pela impossibilidade que temos de separar o pensamento do fluido perispiritual e o ar do som, né, dizemos então que esse fluido ele se torna inteligente. Da mesma forma que dizemos que o ar se torna sonoro, tomando o efeito pela causa, podemos dizer que o fluido se torna inteligente. E Kardec então vem falar, o que Kardec vem falar desse fluido perispiritual? Para falar de um outro fluido, que é o fluido cósmico. Esse fluido perispiritual servir de comparação ao fluido cósmico. Então, segundo os espíritos, existe como se fosse uma matéria-prima, aquilo que deu origem a tudo no universo. Através dessa matéria, tudo que existe no universo foi derivado dessa matéria, que é o fluido cósmico, né? O fluido cósmico universal. O fluido cósmico, o fluido perispiritual é o veículo de transmissão do pensamento do espírito. Já o fluido cósmico universal é o veículo de transmissão do pensamento de Deus. Já que o fluido cósmico universal abarca todo o universo, o pensamento de Deus está repercutindo em todo o universo infinito, constantemente, permanentemente. Dessa forma, não há um ser na natureza que não está imerso nesse fluido. Então, cada um de nós estamos permanentemente em contato com o pensamento divino. Permanentemente em contato com o pensamento divino. Então, será que Deus se preocupa conosco? É lógico, é óbvio. Não só conosco, mas com toda a criação. Ele ama o verme como ama nós, como ama o anjo. Então, se preocupa com toda a criação, né, permanentemente. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma imerso nele. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações, do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessantemente com o seu pensamento, e é por razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele, assim como ele está em nós, conforme a palavra de Cristo, né? Então, não há um ser, por mais ínfimo que seja, que não está constantemente em contato com o pensamento de Deus. Você não está constantemente em contato com Deus, né? Toda a natureza está imersa, mergulhada em Deus. Nós estamos nele, assim como ele está em nós, como disse Cristo. Então, estou dizendo aqui que os cristãos estão em contato permanente com Deus. Está dizendo que os budistas que estão em contato permanente com Deus. É toda a criação, né? Então, já vem quebrar aquele preconceito religioso que nós ainda muitas vezes carregamos, né? Que só é salvo aquele que é cristão, que só é salvo aquele que lê a Bíblia, que só é salvo aquele que é muçulmano. Não tem nada disso, né? Os Espíritos vêm dizer que fora da caridade que não há salvação, porque o pensamento de Deus é constante, é amor. Então aquele que observa e pratica a lei de amor, esse então será salvo, independentemente da sua religião, do país que nasceu, do credo, da cor, se é rico, se é pobre, né? Deus ama a todos e dá a mesma oportunidade a todos os seus filhos.
Então, uma vez o pai meu falou assim: Deus sabe tudo, né? Até quanto fio que tem na sua cabeça, de cabelo, ele sabe que tem, né? Até brinquei com um colega, ele é careca, na sua cabeça, até eu sei, não sou Deus, não. Até eu sei que você é careca, né? O Cal falando careca, né? Mas então, por causa disso, Deus sabe de tudo, que Ele está em nós, assim como nós também estamos nele. Para estender a sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem necessidade de lançar seu olhar do alto da imensidão. Não precisa ficar parado no trono, no centro do universo, olhando todo, né? Olhando cada um, nossos atos, julgando, apontando o erro de cada um. Não precisa disso. Para que ouça nossas preces, não tem necessidade de transpor espaço, nem que elas sejam ditas com voz retumbante, porque estando Deus incessantemente ao nosso lado, nosso pensamento repercute nele. São como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar do ambiente. Então, não precisa de fazer oração, de gritar que Deus é surdo. Deus está escutando, Ele está ao nosso lado, Ele está dentro de nós, né? Não precisa de olhar para o alto, que Deus está aqui agora. Não precisa de ajoelhar, de bater cabeça. Não precisa de nada disso. Nem de abrir a boca, basta pensar em Deus, né? Transmitir o nosso pensamento, as nossas aflições, o que nós estamos precisando, que Ele irá escutar. E se for o melhor para a gente, Ele vai nos atender. Só que muitas vezes nós não sabemos ainda o que é o melhor para a gente, né? Nós achamos que sabemos, mas não sabemos, né? Nós somos seres imperfeitos ainda, um mundo de provas e expiações, né? Somos ainda muito materialistas ainda para saber o que realmente é o melhor para a gente. Tem um vídeo que eu vi na internet de um rapaz que ele foi dormir, foi fazer essa oração e agradeceu a Deus porque na próxima semana ele ia pegar o seu carro, que está pagando consórcio, não foi sorteado durante 5 anos, pagou a última parcela, agora eu vou ter meu carro, semana que vem eu pego meu carro. E foi dormir. Quando ele foi dormir, o espírito se desprende do corpo e o seu mentor, seu protetor, está ao seu lado ali. Então, dizendo, qual motivo de tanta felicidade? Uai, semana que vem eu vou pegar meu carro. Eu paguei a última parcela do consórcio, semana que vem eu estou com meu carro. Ó, tem uma notícia não muito boa para te dar. Por quê? Você não vai pegar seu carro. Você está ficando doido? Por que eu vou pegar meu carro? Não vai pegar seu carro. Aí explica o motivo. Aí fala, não, mas se acontecer isso, Deus é injusto. Eu fiquei 5 anos sem sair para a festa, sem comprar uma roupa nova, sem fazer um lanche no final de semana, tudo para o consórcio, porque eu não fui sorteado durante 5 anos. Agora que eu pago a última parcela, vem dizer que não vou pegar o carro. Se isso acontecer, Deus é injusto. Ele é realmente, Deus é injusto mesmo. Porque na sua ficha aqui, está dizendo que você vai morrer de acidente de carro. Você deveria ser o primeiro a pegar o carro, porque você já teria desencarnado há 5 anos atrás. Só que há 5 anos atrás, você está brigado com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. E nesses 5 anos, você se reconciliou com seu pai, reconciliou com sua mãe e com seus irmãos. Realmente, Deus é muito injusto, né? Ele para, pensa, né? Então, muitas vezes nós não sabemos, né, o que é melhor para a gente. Tem que acreditar, dá mais que vem para bem, né? Só que a gente acha que é o mal. Só que na verdade tem um grande bem por detrás disso. Essa comparação, né, só objetiva a compreensão da possibilidade de Deus estar por toda parte e de se ocupar com tudo. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma. Ele não é material, ele não tem braço, não tem perna, não tem boca, ele não tem uma forma determinada. Se nem nós temos, né? Kardec pergunta, tem um espírito, ou seja, nós, uma forma determinada, inconstante? E diz o espírito, para vós não, para nós sim. Para vós pode se assemelhar a um clarão, a uma chama, né? Então, não uma forma, um limite, um mar qualquer. Se ele não fosse finito, poderíamos conceber alguma coisa
maior que ele, e esse algo seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema, pois se há um Deus, e disso ninguém duvida, esse Deus é infinito, e não se pode conceber a extensão que ele ocupa. Não se pode falar que Deus, que o centro espírita é a casa de Deus, que a igreja é a casa de Deus, tentando limitar Deus a um centro religioso, né? A igreja católica lá é a casa de Deus. Se você for para o centro espírita, não é a casa de Deus, não, é a casa de outra coisa. Né? Então a igreja evangélica é a casa de Deus. A casa de Deus é o universo inteiro. Né? Jesus dizia: há muitos morados na casa do meu Pai. O que é a casa do Pai? A casa do Pai é o universo inteiro. E há muitos morados, né? Há muitos planetas, há muitos morados no plano espiritual. Então, todo o universo é a casa do Pai. Não se pode limitar Deus. Ele se encontra, por consequência, em contato com toda a sua criação. Ele envolve, e ela está nele. É, pois, compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. Bom, compreendemos o efeito. Isso já é bastante. Né? Pergunta Kardec dos Espíritos: podemos compreender a natureza íntima de Deus? Não. Ainda falta um sentido para isso. Que só os espíritos superiores podem ver e compreender Deus. Nós ainda falta sentido, falta maturidade espiritual, evolução moral ainda para isso. Né? Falta ainda nos purificar ainda o coração. Com o coração impuro nós não podemos ver Deus, nem podemos compreender Deus. Só podemos ter uma ideia, um efeito. E isso para nós já é o bastante. Chico Xavier queria compreender nem Deus. Não, queria compreender Deus, queria compreender Jesus, Deus. Né? Então, Emmanuel fala para ele: meu filho, não se preocupa com isso não. Tanta coisa se preocupar, você vai encher sua cabeça com coisa, você não vai conseguir entender. Né? Ele não, ele insistindo, teimoso. Então, abre-se uma tela espiritual na sua frente, ele faz como se fosse uma viagem com Emmanuel, vai subindo, sai fora da terra, vai olhando a terra, aquela imensidão toda, vai subindo, a terra ficando pequenininha, vai passando por outros planetas, daqui a pouco ele sai fora do sistema solar, vai ficando pequenininho, daqui a pouco o sistema solar some, ele vai vendo outras galáxias, vai indo, daqui a pouco ele está saindo fora da Via Láctea. Ele para: mano, foi, Chico, você me leva para casa? Não vai tomar um café, pô? Não dá para compreender isso não. Volta para casa de novo. Não dá para compreender, qual o sentido. Se nem Chico Xavier conseguir compreender, quem dirá nós, né? É muito grande. Do efeito remontamos a causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Então, pela impossibilidade de compreender Deus, de chegar até Deus, o que nós fazemos? Rebaixamos Deus até nós. Então, nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus e passamos a criar um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus tem braço, Deus tem ancião, Deus tem barba branca, sentado no trono igual o rei da terra. Deus é ciumento. Um colega meu falou assim, que ele é protestante: nós devemos orar na igreja, mas também devemos orar em casa, sozinho. Orar com a nossa esposa, família, mas também orar sozinho, porque o Espírito Santo é ciumento. O Espírito Santo é ciumento. Então eu sou Espírito Santo. Sou muito ciumento. Então, nós abaixamos Deus até nós. Né? Deus é vingativo, é punitivo, tudo aquilo que nós somos. Né? Lembro uma vez que Divaldo Franco, ele fala que foi em uma palestra, acabando a palestra, chega um indivíduo alcoolizado, com a Bíblia debaixo do braço, e fala para o Divaldo: Jesus era alcoólatra. Divaldo regala o olho: Jesus é alcoólatra? Onde você tirou isso? É na Bíblia. É na Bíblia, fala isso? Fala.
Aí ele abriu a passagem e falou aqui, ó, Jesus foi convidado numa festa de casamento, de bodas, transformou a água em vinho, bebeu tanto, saiu perguntando, quem é minha mãe, quem são os irmãos? Então Jesus era contra. Então nós fazemos isso a todo momento, tentamos trazer Jesus até nós, tendo possibilidade de chegar lá no momento. A gente vê que o filme Código da Vinci, né, várias pessoas falando que Jesus ele se envolveu com Madalena, Maria Madalena, né, que ela era prostituta, Jesus se envolve com ela, tem um caso com ela. Né? Por quê? Antigamente, quando eu não tinha religião nenhuma, eu acreditava realmente nisso. Jesus estava aqui na carne, estava na carne também, igual nós. Né? E que se fosse eu no lugar dele, eu ficava, então ele também vai ficar, com certeza. Né? Então, eles tentam rebaixar Jesus até nós, mas quando a gente vai estudar e ver a grandeza espiritual de Jesus, né? Nem precisa chegar até Jesus, não. Chico Xavier, né? Quem já viu o filme do Chico Xavier aí? O pai dele pega o Chico Xavier e leva ele para uma zona, para ele perder a virgindade, porque já tinha lá 20 e poucos anos e era virgem ainda. Chega lá e coloca ele na mão de uma das mulheres da casa lá e fica conversando com a cafetona. Daqui a pouco ele ouve um ruído, quando vira a cafetona e ele olha, está Chico Xavier ajoelhado, as prostitutas ajoelhadas rezando Pai Nosso. A mulher, pelo amor de Deus, acabar com o meu comércio. Ele chega lá e tira o Chico Xavier. Então, se Chico já não tinha essa necessidade, materialmente não tinha essa necessidade mais, outros grandes espíritos já não tinham mais a necessidade, quem dirá Jesus? Uma vez eu vi um carro de som passando na rua, anunciando um pastor que vinha aí, lá de São Paulo. Então passa o carro anunciando, né? Vai vir dia tal, aquele que estiver com dificuldades financeiras, amorosas, seja qualquer coisa que for, doença física, venha no dia tal, vai ser o dia da cura, o dia do milagre, pastor fulano de tal, o raio-x de Deus. Não é possível que eu vi isso. Eu quis ir lá para conhecer a natureza íntima de Deus, né? O raio-x de Deus vai estar lá. Então, assim, que orgulho ele faz, né, com a gente? O raio-x de Deus, o que é isso? Então, continuando, mas sua essência íntima nos escapa, como a da causa de uma multidão de fenômenos. Conhecemos o efeito da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Nós o calculamos, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que o produz. Será, pois, mais racional negar o princípio divino porque não compreendemos? Nós sabemos que existe eletricidade